Vai começar. Na Zona do Agrião, começando aqui na Causa Operária TV. Muito boa noite para vocês, companheiros que estão nos assistindo nesse programa de esportes aqui, polêmico do nosso canal da Causa Operária TV. Muito bem-vindos aí. Fazia tempo que a gente não sentava aqui nesta mesa aos domingos e vamos falar de futebol hoje, vamos polemizar. Estou aqui direto dos nossos estúdios, né, para a gente retomar os trabalhos do Zona do Agrião com o companheiro Juliano Lopes. Boa noite. Boa noite, companheiros da CEL TV, companheiros que estão acompanhando aqui o programa na Zona do Agrião neste domingo. Queria deixar aqui um convite a todos a se inscreverem e se tornar membro aqui desse importante canal revolucionário que está fazendo um chamado a ir às ruas contra Jair Bolsonaro pela derrubada do presidente golpista, pela derrubada de todos os outros direitistas e pela liberdade política de Lula, né? Finalmente, os direitos políticos do ex-presidente estão cassados pela anulação dos processos da Lava Jato e pela candidatura e presidência de Luiz Inácio Lula da Silva. Uma boa noite, Edson Dorta, Campinas. Boa noite, Edson. Boa noite aí, companheiros do Zona do Agrião, Juliano, campeão brasileiro de 2021. 2020/2021. Não sei se comercial... /barra 2021 com Covid. E o Henrique, não sei se o comercial conseguiu sair da quarta divisão, mas em todo caso, boa noite, Henrique Arias também. Primeiro que não é São quarta Paulo, divisão. Eu sei que... Nós vamos começar... O São Paulo, que é o seu segundo time, o São Paulo, que é seu segundo time, eu sei que ele batizou a faixa do Flamengo, né? Foi. É aquilo que eu disse, o Rogério Ceni não consegue ganhar do Flamengo, não adianta. Do São Paulo, não adianta. Tem que voltar para treinar o São Paulo. Eu vi o Rogério Ceni, até fazer uma provocação aqui pro Juliano já. Eu vi o Rogério Ceni, cara, vestido com a camisa do Flamengo, mas não combinava. Sabe uma coisa que não combina? Rogério Ceni com aquela camisa do Flamengo, todo esquisito. Mas tá valendo, Flamengo campeão brasileiro, hoje final da Copa do Brasil, vamos aí. É isso aí, Edson. Bom, só para retratar aqui, o comercial vai começar a terceira do Paulista, A3, na semana que vem. Esse final de semana aqui está começando a Série A1 e a Série A2, inclusive, nós vamos falar disso, do Paulistão e de outros campeonatos estaduais. Mas vamos lá, vamos começar aqui com um tema que não é bem esportivo, né? Vocês veem que a gente está meio descabelado, porque nós estávamos tomando chuva lá na Paulista, no nosso mutirão de hoje. Saímos nas ruas aí, como todos os domingos a gente tem feito, para distribuir panfleto, fazer uma agitação lá na bateria, pela liberdade, quer dizer, o Lula já está livre, né? Mas é pelos direitos políticos do Lula. E a gente tem imagens aí, não tem? Imagens! Está aí, contra o golpe, Lula presidente. São Pedro... Tentou destruir toda a nossa tentativa de sair às ruas. Não conseguiu. A gente aqui está abaixo, fora em casa. Hashtag fica na rua. Está aí a bateria, agitando lá o barraco, e tome-lhe água. Parecia o Edson, parecia aquelas partidas de futebol que você tem que ficar dando um chutinho embaixo da bola para ela não encostar no gramado de tanta água. Futebol aquático. A recepção muito positiva, pessoal sempre gritando fora Bolsonaro, liberdade para Lula candidato, Lula presidente. Tinha 3 policiais para cada manifestante igual ontem ou não? Hoje tinha já tem um lá, rapaz, tem um lá que já até me conhece, ele já sabe qual é o meu nome, hoje ele perguntou qual era o nome do meu pai. Eu não sei se semana que vem ele vai perguntar meu CPF, na outra o número da minha CNH. Nome da sua mãe, da avó, depois. Eu olhei e falei, o que esse cara quer saber o nome do meu pai? Porque ele é um cara versátil. Hoje ele pergunta seu nome, o seu RG, depois o nome do seu pai, depois ele pergunta se ele pode jantar. Aí eu olhei e falei, putz, cara, amizade. Vocês não se decidem aí, vai ser sempre eu. Eu falei pro cara hoje, vai ser sempre eu, não vou ficar tranquilo, é sempre eu o responsável. Se você quiser, é só copiar e colar, ninguém precisa nem trabalhar direito.
Mas foi isso, estivemos na Paulista. O vídeo está pronto aí, produção, da nossa bateriazinha, inclusive a bateria que vai animar o futebol dos nossos rachões, a bateria vai ser convocada aí, hein? Vamos ver se a bateria... A bateria está aí? Aê! Aí está. Bateria Zumbis para Mais animou. Nossa, Hoje a Paulista. Bateria. Tem vídeo de ontem, produção? Acho que não, né? Ainda não. Então não tem vídeo de ontem. Já vamos começar então com os dois pés no peito. Edson Dorta. Esse título aí, os técnicos portugueses são melhores que os brasileiros, né? Me faz lembrar aí da final, do primeiro jogo da final de hoje, da Copa do Brasil, 2020. Grêmio e Palmeiras, lá em Porto Alegre, hoje, primeiro jogo. E justamente o que está em pauta aí é o enfrentamento do grande, né, Abel Ferreira, que não conseguiu fazer gol não conseguiu fazer o Palmeiras fazer gol no Mundial. Os palmeirenses me odiar agora que eu falei isso. E o Renato Gaúcho. Então, vamos aproveitar essa deixa aí para comentar o jogo e também essa questão dos técnicos, né, que a gente vem falando bastante. Eu acho que o título vem a calhar, né? Porque nesse final de semana a imprensa capitalista, que cuida aí dos assuntos de futebol, do ponto de vista dos interesses aí dos grandes capitalistas, levantaram a bola aí dos portugueses, né? Dizendo que os portugueses aí são os grandes campeões da América Latina. Os últimos títulos do Brasil, né, Flamengo e Palmeiras, foram conseguidos por mérito dos técnicos, né, Juliano? Você concorda com isso, Juliano? Que o mérito é do Jorge Jesus. O Flamengo ganhou o título brasileiro e da Libertadores. E nós aqui, palmeirenses, nós estamos aqui tendo que aceitar essa ideia de que o mérito é porque o Abel Ferreira, técnico desconhecido, não ganhou nada na vida dele até hoje, veio para o Palmeiras e ganhou o título da América Latina, ou seja, aí o título das Libertadores da América. E hoje a imprensa capitalista, até para anunciar o jogo entre Grêmio e Palmeiras, anunciou dizendo que o grande trunfo do Palmeiras é o Abel Ferreira. Segundo a teoria aí dos jornalistas brasileiros, né, os técnicos portugueses, seguindo aí a escola Mourinho, né, que foi o primeiro técnico português a ter uma grande expressão aí do futebol mundial, seguindo a teoria aí dessa imprensa, os portugueses estão na crista da onda, então já exportaram mais de 25 técnicos para vários lugares do mundo. Aqui no Brasil, a gente teve o Jorge Jesus, Abel Ferreira e o Gesualdo no Santos, que o Gesualdo não conseguiu nem ficar 10 rodadas. Mandaram embora porque não conseguiu ganhar nada. E o Jorge Jesus pegou aquela seleção do Flamengo, tanto é a seleção que chegou à final agora do Campeonato Brasileiro e ganhou o título. E o Abel Ferreira, que já pegou o time montado por Luxemburgo. Mas, no entanto, a imprensa mostra aí que os méritos são desses técnicos, né? Em contrapartida, nós temos aqui no Brasil vários técnicos que já foram até treinar times em Portugal, né? O caso mais conhecido é o do próprio Filipão, que treinou o time de Portugal,
foi técnico do time de Portugal, 4º lugar na Copa do Mundo de 2006. Então essa polêmica, vamos fazer a polêmica com a imprensa capitalista e a abertura dessa discussão dos técnicos portugueses também abriu o terreno aí para que os times brasileiros agora não queiram mais correr atrás de técnicos brasileiros, e alguns que sem dinheiro para contratar técnicos europeus estão buscando os técnicos aqui em volta do Brasil, né? Tipo, o São Paulo foi buscar aí um argentino. Eu vou falar uma coisa para você, viu, Henrique? Você que é São Paulino, foram buscar o Crespo. A experiência do Palmeiras com os técnicos argentinos foi triste. Eu lembro do Gareca, que foi técnico do Palmeiras, 9 partidas, 2 pontos ganhos, 23 gols contra, 4 gols a favor, 9 argentinos no time. Horrível o negócio. Ô, Edson. E o Crespo já veio com 6 auxiliar argentino, viu, Henrique? Ele já veio com 6 auxiliar argentino, o negócio aqui vai ficar feio. Vou lembrar o Corinthians. O Corinthians trouxe o Daniel Passarella. Ah, foi. Pode crer. E junto com o Daniel Passarella. É verdade, tinha esquecido do Passarella. O Corinthians trouxe Daniel Passarella, Carlos Teves, Mascareno, sei lá. Mascarado, não sei. Mascarado. Mascareno, né? Mascherano. E mais um... Mascherano. E mais um back de fazenda, que eu não lembro o nome. 3 argentinos. Quando o Corinthians viu que era uma roubada, contratou o Leão. O Leão tirou... Na época, eles queriam dar moral para os argentinos, né? Colocaram o Carlos Teves como capitão do time. Aí o Leão foi contratado para expulsar os argentinos do time do Corinthians. A primeira coisa que o Leão fez foi tirar a faixa de capitão do Carlos Teves. Deu maior confusão e era um esquema já para vender os argentinos para a Europa, né? O Carlos Teves acho que foi vendido para um time inglês, o Mascarado foi vendido para o Barcelona e assim por diante. Mas a experiência só foi negativa, viu? Então, nós estamos nessa situação aí, dessa campanha de que os técnicos estrangeiros é que tem que ensinar futebol no país do futebol. Vai lá. Não, eu quero fazer uma retratação aqui. Não é meio uma retratação, é uma lembrança, Edson. Porque já que você falou que a gente precisa polemizar com a imprensa golpista aí, que fica fazendo propaganda dos técnicos portugueses, tem um que eles fazem questão de esquecer que passou pelo Brasil, que é o Ricardo Sapinto, que treinou o rebaixado Vasco e foi demitido no final de 2020. Ele quase apanhou da torcida lá. O Lucha entrou para tentar ressuscitar o Vasco, aí já respirando por aparelhos. O Lucha, inclusive, entrou, é bom lembrar, né? Parece que ele falou, só recebo se eu conseguir salvar o Vasco. Ele viu que a situação estava ruim. Mas esse Ricardo Sapinto, ninguém lembra que ele passou por aqui. E o outro do Santos, lá, o Gesualdo, também fala um pouco dele, né? Para a gente lembrar também, né? E será que... Aí fica a pergunta que eu fiz para você na quinta. Será que se a gente pegar os 20 clubes do Brasileirão e colocar um técnico português em cada um deles, todos eles vão ser campeões? Será que essa receita é infalível? Assim, perfeita? Não, basta você ver o que está acontecendo com o Benfica, né? O Benfica, se eu não me engano, pegou o Mister de volta, né? Que ele olhou e falou assim, nossa, olha o que o Mister fez lá no Flamengo. Ganhou a ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Libertadores. Eu não sei, o Juliano poderia me dizer aí se ganhou a Recopa, não sei o quê. Ganhou. E aí... Ganhou a Recopa, 3 títulos pro Flamengo. Vamos trazer ele aqui de volta. Trouxeram o Mister de volta lá para Portugal para treinar o Benfica com dinheiro, porque o Mister levou inclusive uns 2, 3 jogadores aqui do Brasil. Um deles é o Everton Cebolinha, que jogava no Grêmio.
E não aconteceu nada. Desclassificou na Liga dos Campeões, perdeu para o time que era treinado inclusive pelo Abel Ferreira, que era o Paioc. Depois o campeonato português está numa desgraça total e os portugueses não sabem como fazer agora para desfazer do Mister. Estão dizendo até, viu, Juliano, que o Mister está cotado aí para voltar para o Flamengo. Não, Não tô sei, sabendo. né? Vamos ver. Não, pelo amor de Depois da Deus. vitória do Rogério Ceni, não sei se os caras vão aplicar esse golpe, né? De que o Mister tem que voltar para o Flamengo. É. Não, tem uma pressão aí. Essas bambeadas que o Ceni teve no Flamengo aí, começou todo um bafafá de trazer de volta o Mister, o Jorge Jesus. Ainda bem que o cara ganhou o título brasileiro, que senão ele ia rodar mesmo. E tinha uma pressãozinha mesmo para o Jesus voltar, né? A volta de Jesus. E eu estava desesperado. Eu estava desesperado, mas aí quando eu soube que o São Paulo contratou o Crespo, aí eu falei, nossa senhora, pode ficar pior, porque eles colocaram um argentino que... E esse Crespo é super enjoado. Foi um argentino, acho que da Copa de 2002, sei lá. É um cara super enjoado esse argentino aí. Mas nós devemos fazer justiça aqui, né? Se o São Paulo trouxe o Crespo, o Santos trouxe outro argentino. O nosso queridíssimo, peraí, gente, Ariel Roland, que foi aí, Aí, ó. tem uma importante experiência aí no hóquei sobre grama, Ah, é verdade. O e técnico foi que veio do campeão hockey. aí pela Universidade Católica do Chile, lá no, né, campeão chileno. Eu acho que o Santos aí, vamos ver, né? Essa receita é muito boa, né, de fato. Quer dizer, acabou, né? Vocês estão trazendo os gringos para ser técnico de futebol, acabou. Agora não falta mais muita coisa. Entre os times grandes de São Paulo, só está faltando aí o Corinthians, né? Ter técnico estrangeiro, né? O Mancini inventou que o Corinthians. O time do Corinthians era para cair para a segunda divisão. E o Mancini aí, que é o técnico do Corinthians atual, evitou que o Corinthians caísse para a segunda divisão, né? Os corintianos choraram aí porque não conseguiram se classificar para a Libertadores desse ano, mas na verdade, deveria soltar rojão, porque o time do Corinthians está ruim mesmo, era para estar lá igual o Vasco disputando aí para ver se não ficava entre os 4 últimos. E aí o que está restando aí é só o Corinthians para entrar nessa onda aí de trazer técnicos, né, estrangeiros. Então acho que a tendência aí é a gente ver essa onda está crescendo, né? Tomara. Vamos ver hoje o jogo, né? Do Palmeiras e Grêmio. Apesar de ser palmeirense, eu já sei que vai acontecer. Se o Palmeiras ganhar, méritos de quem? Do Do Abel. Do técnico português. Se o Palmeiras perder, português. Se o Palmeiras perder, time medíocre, jogadores ruins, futebol brasileiro que só decai e bababá, apesar do esforço que o técnico Eles vão falar, fez. inclusive, eles vão falar assim, inclusive, Renato empata Lupe, seu esquema mais uma vez conseguiu, mas esse técnico é um cara que já é fogo, é fogo. Isso aí é dose. É Os, te- difícil. os técnicos brasileiros eles estão numa situação muito complicada, né? A campanha em favor dos técnicos gringos, do futebol gringo e tudo isso daí é muito grande. Estava vendo, depois a gente vai comentar em outra oportunidade, uma entrevista com o João Saldanha antes da Copa de 70. E o gringo perguntava, o repórter inclusive era abusado, perguntava assim, João Saldanha, quando é que vocês vão conseguir jogar o futebol que nem o nosso? O cara pergunta desse jeito. Aí o Saldanha, ele acho que estava numa situação mais diplomática, né? Ele dá uma resposta mais bem burocrática. Ele falou, não, a gente está jogando muito bem e tudo. Não acho que com o nosso futebol a gente vai perder a Copa do Mundo. Bom, foi antes da Copa de 70, que tem todo um rolo, mas finalmente o Brasil foi campeão em cima das caneladas europeias. Mas o interessante é isso, é uma discussão dos anos 60. Né? Estava vendo também que
na Copa de 60, de 66, colocaram lá os seguranças do Carrefour para poder fazer a marcação do Pelé. Todos os caras grandão, um mais assassino do que o outro, para poder quebrar o cara e quebrar o time O brasileiro Pelé, inteiro. pra você ter uma ideia, o Pelé, ele chegou, após essa Copa de 66, ele chegou a afirmar que ele nunca mais iria jogar a Copa do Mundo pela deslealdade, né, que foi que ele sentiu naquela Copa, né, a perseguição física que ele sofreu naquela Copa, tanto é que ele não conseguiu terminar o jogo, aquele jogo contra a Inglaterra. É, e me parece que é o esquema agora de vir por dentro, comer por dentro os times, né? Através do clube Futebol SA, através da privatização de conjunto e também da importação de técnicos estrangeiros, inclusive técnico que teve início no hóquei de gelo. Hóquei de gelo. Não, hóquei sobre grama, Juliano. Se for assim, eu vou me candidatar. Vamos respeitar aí os esportes, por favor. Não, se é rock sobre grama, tudo bem, porque o futebol também é jogado na grama, então nós vamos aceitar. Se fosse rock contra gelo, se fosse rock de gelo, eu já ia levantar uma bandeira aqui de protesto, porque aí não tem nada a ver com futebol. Exatamente, Edson. Bem justo aí sua consideração. Bom, acho que a gente devia tocando para frente aqui, né? Nós estamos com o tempo avançando. Só registrar aí os primeiros jogos dos estaduais, aí, pelo menos do Paulista, Mineiro, Vamos ver o que tem aqui, ó. Carioca Nós já tivemos. e etc. Está acontecendo, nesse exato momento, o Bragantino, Red Bull e Corinthians, está 0-0, pelo Paulistão, que já tiveram jogos ontem também. O Mineiro já começou, o Atlético Mineiro está ganhando o URT, que eu não sei que time que é, eu esqueci, nesse exato momento. Mesmo. Acho que é o URT mesmo. O Carioca não começou ainda, há quem diga que já está em andamento o campeonato de acesso do Carioca, ninguém sabe direito qual que é o regulamento. Eu só sei que foi prorrogado, né? Depois foi antecipado. O Campeonato Carioca já entrou de novo no esquema. O regulamento a gente vê depois do campeonato. Mas, vamos fazer os jogos. Vamos fazer os jogos, porque o importante é jogar. Depois a gente vê como a gente organiza essa burocracia da tabela, do quem que vai jogar com quem são os finalistas, né? Enfim. Só o destaque em futebol carioca, não sei se já foi falado, afundou. Esse ano foi um desastre total. Caíram 2 clubes grandes da Série A. Ano que vem o futebol carioca terá apenas 2 representantes no Brasileirão. E olhe lá. Ninguém sabe o que pode acontecer daqui até lá. Outros estados aí com menos história no futebol terá mais gente. A crise é tão grande no futebol carioca, a gente tem que falar aqui, que a federação teve que baixar uma norma lá, que se os times não entrarem com os times titulares, né? Vai rolar multa, coisas assim, né? É que a tendência... Quem que define? Mas aí que tá, né? Quem que define quem que é o titular? Não, mas sabe o que me chamou a atenção disso aí? É porque Não, é porque o Campeonato Carioca é o que está mais avacalhado nesse sentido, né? Você tem dois clubes aí que rebaixaram para a Série B e tudo mais, né? E você tem um time igual o Flamengo, que é uma potência econômica, né? Pelos motivos que nós não vamos entrar no detalhe. Lógico, são os capitalistas que estão investindo. Mas mostra bem essa questão da tendência que tem a eles transformarem o futebol brasileiro em futebol europeu, né? Porque eles estão, aos poucos, minando os campeonatos estaduais, que eram super importantes no país, né? E transformando aí, procurando minar também os clubes menores e transformando, de repente, em alguns monopólios, né? Concentrado na mão de poucos clubes. Eu acho que no Carioca, como tem uma crise grande, fica mais evidente isso daí, né? Então você tem uma disparidade muito grande de um Flamengo para um time do interior do Rio. Se o Botafogo e o Vasco estão nessa crise, imagina os times do interior, né? A tendência é que seja pior, né? Então eu acho que mostra bem assim, né? Que
Se bobear, o primeiro estadual que eles vão acabar é o Carioca, né? Desse jeito. Eu acho que um dos problemas é esse daí, né? Já tem uma campanha grande contra os campeonatos estaduais, né? Uma campanha, inclusive, de fora até, de que não vale a pena, de que os prêmios são muito poucos, que o cansaço é muito grande para os jogadores, um monte de história fiada, quando a gente sabe que os campeonatos estaduais, na verdade, eles funcionam aí como uma das partes mais fundamentais do futebol brasileiro, até pelo tamanho do país, né? Esse aqui não é França, não é Portugal, pequenininho, aqui é um país continental. Nesse sentido, os campeonatos estaduais são muito importantes, né? Brasileirão, assim, ele é uma elite da elite, né? Por isso que é tão difícil também. Por isso também que um dia eu acho que, se a gente tiver a oportunidade de colocar um desses europeus nessa briga de foice que é o Campeonato Brasileiro, esses caras iam sofrer aqui, não é fácil, não. Não, se colocasse no Campeonato Paulista. Exatamente. Ia ficar atrás do Mirassol. O Mirassol já ganhou ontem, inclusive, de virada fora de casa contra o São Bernardo. São Bento. O Mirassol tá prometendo aí também esse ano, hein? Vamos ver. É o seguinte, gente. Nós estamos aí nessa... Eu queria fazer um comentário sobre a contusão do Neymar. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa dos estaduais, a gente está no começo, né? Basicamente, registrar aqui. Mas o Neymar... Eu queria lembrar aqui que o Cruzeiro sofreu ontem para empatar. Nossa Senhora. No Campeonato Estadual, empatou aos 46 minutos do segundo tempo. E a Ponte Preta, macaquinha, empatou 1-1 com o Novo Horizontino. Só isso, mas vamos lá. Beleza. Então, já que é assim, eu vou lembrar aqui, que tem achei, o Campeonato Carioca já começou mesmo com aquele famoso campeonato que é antes do Campeonato Carioca, que é o chamado rodada preliminar. Então, na rodada preliminar, e um dia a gente vai descobrir quem são os gênios por trás disso aqui tudo, tá? Que o Nova Iguaçu está liderando, atrás vem o Cabo Friense, depois Sampaio Correia, o América do Rio de Janeiro, o Americano e o Friburguense. São esses os 6 times do campeonato, como se diz, da rodada preliminar. Aí, acho que o primeiro desses aqui passa para o próximo coisa, que é a Taça Guanabara, que se inicia na semana que vem. Se alguém não entendeu, é isso. Só um sobe e só um... Bom... Se alguém não entendeu, é isso. É assim mesmo. É assim mesmo que vocês não entenderam. Se alguém não entendeu... Hein, você fala assim, se alguém não entendeu, procure achar a resposta em outro lugar que eu também não entendi. Vai lá, Henrique. Neymar se contundiu já faz um tempinho, né? A gente ficou muito tempo sem programa. Não deu para falar os detalhes aqui do incidente, né? Mas o que me chamou mais a atenção da contusão do Neymar, que aconteceu no dia 11, é isso? Dia 11 e dia 10 de fevereiro. Foi o seguinte, primeiro foi no jogo contra o Caen, pela Copa da França. Sei lá que time é esse também, né? Vou me desculpar, mas... o Neymar, eu vi os melhores momentos do jogo, o Neymar estava comendo a bola no jogo, e no final, um zagueirão, armário, deu uma pancada por trás nele, e ele saiu aí de campo e está contundido, né? Vai ficar fora provavelmente aí dizem que ele pode ficar fora das finais, inclusive se o Paris Saint-Germain for para as finais da Champions, né? Quer dizer, avançar na Champions, né? Já está mais ou menos avançada a coisa aí, mas o que me chamou muita atenção é que a contusão ela foi gerada por uma falta muito clara, né? E o jogador nitidamente foi para pegar ele mesmo. Dá para ver no vídeo. Ele chega por trás, dando um pontapé no Neymar. Eu não sei se pegou na coxa, ele deu uma paulistinha extremamente agressiva, digamos assim, a ponto de contundir o cara. Por que eu estou falando isso daqui? Não é para dar a notícia que o Neymar foi contundido, porque isso aí já faz muito tempo. Mas me chamou muita atenção a repercussão do caso, né, para aqueles que dizem que o Neymar não é perseguido, né? Hoje em dia você tem uma demagogia com o fair play que é irritante, né?
O jogador não pode fazer nada dentro de campo. É tanto fair play que nem driblar o jogador pode mais, porque é fair play, você não pode humilhar o adversário e tal. Então fica aquela palhaçada, se o jogador do time adversário quebra a unha e fica rolando no campo chorando, você tem que parar a bola, esse tipo de coisa, né? Mas no caso do Neymar, eu não vi nada de fair play. O que eu vi foi o seguinte, terminou o jogo, o técnico do time adversário, que obviamente ninguém nem sabe o nome, porque, né, quem é ele? Ele, ao invés de ele chegar e ter uma atitude normal, falar, não, Neymar se machucou, né, sentimos muito, aquela papagaiada normal, né, que tem, demagogia e tal, ele declarou o seguinte, ele falou assim, quem fica chorando é o Neymar, porque o time dele perdeu. Alguém perguntou alguma coisa para ele, ele falou, quem fica chorando é o Neymar. Porra, o cara tinha sido agredido pelo jogador do time dele, né? Aí, o pai do Neymar respondeu o cara, e diz o seguinte, que o pai do Neymar falou que respondeu o cara na rede social, não sei aonde, e o técnico, ele continuou, não é que ele recuou, falou assim, não, perdão, estava no calor do momento, tal. Não, ele foi para cima, falou assim, não, esse Neymar aí exagera, e aí quando a gente é provocado, a gente responde, etc e tal. Quer dizer, para o pessoal que tem dúvida, que tem perseguição contra o cara, isso daqui para mim é muito óbvio, assim, porque destoa do comportamento da imprensa, do comportamento dos técnicos, dos jogadores em geral. Porque não teria motivo para os caras fazerem isso daqui, todo esse escarcéu, porque o cara se machucou. Aí, não bastasse isso daí, chega a imprensa, né? Que aí é assim, para mostrar, porque a imprensa é a porta-voz da putaria. Então, aí chega a imprensa. Aí você vê na imprensa matérias do tipo, né? França se cansou das ausências e das farras de Neymar, né? Diz o colunista aí da R7, bom lembrar que a R7 é a Record, bolsonarista, o Cosme Rimoli, que está dedicado aí a atacar o Neymar, a gente sempre fala dele aqui. O cara se machucou, assim, França está cansada das farras do Neymar. É um negócio esquisito, né? Aí fica aquela coisa, né? Para aqueles que falam que não tem uma perseguição contra o Neymar, que a gente fala que é uma perseguição, na verdade, contra o futebol brasileiro, eu não sei mais o que precisa relatar aqui para provar isso daí. Eu jogo para vocês comentarem. Só um comentário que, até pela avançada hora, rapidamente, é o seguinte, eles estão instigando aí essa campanha contra o Neymar e o resultado disso daí pode ser, eu espero que não seja, mas pode ser ele sofrer uma entrada muito dura nos jogos desses daí e o cara ficar fora do futebol por um tempo. Não vai acontecer nada com o cara que bater, né? Porque exatamente. Machucar grave, como já aconteceu com vários brasileiros na Europa, né? Já tomaram entrada de carrinho no tornozelo, etc. e tal. E essa campanha contra o Neymar, além de outros prejuízos de conjunto contra o futebol brasileiro, né? O que resulta, inclusive, nessa entrada de técnicos estrangeiros no país, essa campanha contra o Neymar pode resultar numa lesão muito grave do jogador. Né? E é verdade, ele se machuca mesmo. E eu até recomendo os companheiros para assistirem aí esse documentário do Pelé que está no Netflix, vocês vão ver. O negócio não era brincadeira, não. O pessoal entrava para arrancar a perna dele fora. E é o mesmo esquema hoje em dia do futebol europeu, não mudou muita coisa. Na verdade, os atacantes habilidosos que tinham naquela época do futebol europeu foram substituídos pelos velocistas de hoje, mas que são tão brutos e com falta de habilidade quanto os daquela época. Eu acho isso. O Neymar acho até que o time do Neymar deveria ter um jogador que fosse um segurança dele, porque o pessoal está entrando para machucar de verdade, né? E numa dessas aí você tira o cara às vésperas da Copa, por exemplo, quer dizer, muito, muito perigoso. Edson. Eu acho o seguinte, cara, eu vou discordar de vocês pela primeira vez. Eu acho que o zagueiro aí o zagueiro perna de pau que quebrou o Neymar tem razão. O Neymar exagera muito, cara. O Neymar quer dar drible, quer dar chapéuzinho, quer humilhar, quer mostrar habilidade. Eu acho que tem que todo mundo jogar que nem os cabeça de bagre do europeu, cara. Toca de lado, dá chuveirinho na área, dá carrinho, bate de canela.
essa humilhação aí é um exagero no futebol europeu. Não tem como. Fica muito diferenciado, entendeu? Eu acho que os zagueirados europeus estão certos. Tem que descer a lenha no Neymar, porque vai ficar só um habilidoso lá. O resto tudo cabeça de pau e um habilidoso. Então, tá certo a zagueirada. Eu, por exemplo, o Juliano foi zagueiro. Ele sabe. O cara começa a mostrar muita habilidade, o que você faz, Juliano? Então, a discussão é simples, né? Vamos ser simples. Futebol, arte não cabe na Europa. Você vai muito habilidoso para lá, você vai sofrer. O Vinícius Júnior que diga, né? Começou a driblar lá, os caras já falaram, ô moleque, para de driblar aqui, toca a bola do lado, faz o que todo mundo faz, jogo simples. Acho que é isso, cara. Eles querem acabar com a arte do futebol. E o Neymar é vítima disso, dessa campanha. E aí, para juntar, como eles não conseguem na porrada acabar com o ímpeto do Neymar, eles vão destruindo o Neymar por fora do campo, né? Com essa ideologia que o único baladeiro no futebol é o Neymar. Eu já joguei futebol. Futebol é dividido em duas alas: os baladeiros e os atletas de Cristo. E é bem dividido, é 50%. Não tem meio assim, termo, né? Quase. Não tem meio Quase termo. não tem meio termo. E mesmo assim, você tem os atletas de Cristo, tipo o Marcelinho, que é baladeiro também. Então, quer dizer, tem mais 25% de baladeiro no meio dos atletas de Cristo. Então, quer dizer, é ridículo. Só o Neymar que vai pra balada, só o Neymar que faz festa. Porra, meu. As resenhas de jogador de futebol, se você pegar agora os jogadores que aposentaram, você vai ver quantas vezes os jogadores brasileiros não ficaram admirados pelas festas que foram feitas para aquele jogador inglês lá que o pessoal falava que era bem vestido. Esqueci até o nome dele, eu não consigo lembrar o nome desse cara. Beckman. Quantas vezes você já não ouviu falar que o Beckman contratava um monte de prostituta lá e de luxo nas mansões que ele tinha? E ninguém falava do Beckman, né? O cara ia lá desfilar. Ah, cara. É muita onda, né? É uma palhaçada. Não é verdade? Não, é demais. Então, você fala. Os caras não conseguem destruir o talento do Neymar em campo, eles estão tentando destruir fora. E aí entra os moralistas de plantão que não entendem nada de futebol, que não entendem nada dos bastidores de futebol. Porque também tem uma outra coisa, o pessoal não frequenta o ambiente, né, cara? Se você não frequenta o ambiente, não sabe nada, né? Se você pegar no Brasil, o Neymar, outro dia eu tava vendo aí o pessoal criticando o Neymar, que ele é o negro que não se reivindica negro. Você pega aí um monte de negão no futebol brasileiro, cara, os caras pintam o cabelo de amarelo. O Garrincha, né? Falava que o Garrincha ia para as boates, ia para cachaça, mas não deixou de ser o grande jogador, né? O Jorge Mendonça. Jorge Mendonça aqui em Campinas, ele teve um caso com a Isis Scaparini, uma jornalista da Rede Globo, uma loira. Mas você vai entrar no assunto da vida pessoal do cara, você teve um caso com a loira, que ele não reivindica negão. O cara foi um dos melhores jogadores do Palmeiras, do Guarani, do Náutico. É uma conversa que é para quem não gosta de futebol. Quem gosta de futebol não está interessado aí se o cara vai para balada, se vai, né? Heleno, do Botafogo. Heleno do Botafogo, ele chegava na hora do jogo. Romário.
Romário nem treinava, cara. Ele chegava lá, ele achava um absurdo o treino que o técnico estava dando. Aí já vestia o uniforme e fazia 3 gols. Às vezes, quando ele estava jogando no Flamengo, acho que o Juliano lembra dessa fase aí, o jogo chegava, ele chegava lá no Maracanã, sujo ainda de areia da praia, que ele estava jogando futebol né, a 1 hora antes do jogo. E bafo de cerveja, hein? Bafo de cerveja. Quer dizer, que essa discussão é besta, né, cara? É besta. Quem que o Filipão? O Filipão, uma vez, vou contar essa história aqui que é engraçado. O Filipão treinava o Palmeiras, né? E ele tinha o Paulo Nunes. O Paulo Nunes era aquela turma da bebedeira, né? E aí, um dia, o César Sampaio, que era a turma dos Atletas de Cristo, conseguiram convencer o Paulo Nunes aí num culto que eles faziam ali dentro da concentração. E aí o Paulo Nunes foi lá, não sei se o Paulo Nunes devia favor, alguma coisa, ele foi na concentração, lá pro culto do César Sampaio. E aí o Filipão invadiu o culto, quando ele viu o Paulo Nunes dentro do culto, o Filipão falou assim, sai daí, moleque, seu lugar não é aqui não, seu lugar é no lado dos moleques mais... Você que tá querendo acabar com o meu time, César Sampaio? Esse moleque não pode entrar na igreja, não. Ele já sabia que tinha que ter o endiabrado. Então, cara, essa conversa é pra quem não entende futebol. É. É Não, pra quem não gosta de futebol. só um detalhe também, porque as diretorias também dos clubes, ninguém é santo, não. A quantidade de festa que esse pessoal Também tem essa. É. Mas aí, sabe o que é? O problema é o seguinte, ó. Vou explicar pra você, Juliano. O problema é o seguinte. Quando você é jogador, você é atleta, supõe-se que como você precisa do seu corpo, você é atleta, você não pode exagerar, você tem que cultuar o corpo, a saúde. Então, a balada, dormir tarde, beber, isso vai te atrapalhar no seu desempenho físico. Então, essa recarga moral cai mais em cima dos jogadores porque ele tem essa problemática. Já a diretoria, como é só ficar sentado lá atrás da mesa, né, cartolagem, aí não precisa se preocupar com o corpo. Essa o fundo moral do negócio. Mas você vê jogadores aí que nunca treinaram, que fazia gol até de ressaca. E você vê um monte de jogador aí que parece sei lá, quem que é o atleta mais ferrado aí do mundo. Não consegue, o cara tem aquele porte físico de atleta de 10 modalidades e quando ele entra em campo bate com a bola na canela. Então, quer dizer, não tem essa lógica. Futebol é uma coisa diferenciada, não é só físico e não é só talento. Tem que conciliar tudo, né? É. Bom, a gente está com um tempo esgotado aqui, Edson e Juliano. Vamos ter que terminar. Vamos. Bom, aí a gente tem aula nessa semana da Universidade Marxista. Vamos ver como vai ficar aí nossa zona do Agrião, mas a gente está de volta assim que tiver o espacinho aqui ou quando terminar a Universidade de Férias, que já está nas últimas aulas, inclusive, e a gente volta toda quinta e todo domingo aqui no Zona do Agrião. Queria agradecer aí os companheiros e é isso, né? É isso. Uma boa noite e uma ótima semana. Boa noite. E vocês vão torcer para quem? Flamengo, Grêmio ou Palmeiras? Olha, Edson, a gente aqui nesse... Olha, eu vou torcer, eu vou torcer contra o Palmeiras, porque é rival, mas sem grandes... Nos bons tempos, há muito tempo, talvez eu torcesse pro Grêmio, viu? Talvez eu torcesse pro Grêmio, por causa de que tem um pezinho... Tem alguma coisa de negro lá, não tem? Um hino que foi feito de... O hino. Você sabe que tem vários... Você sabe que tem vários São Paulinos torcendo pro Palmeiras por causa daquela declaração do Renato Gaúcho. Quando o Grêmio desclassificou o São Paulo. Aquilo ali acabou com o São Paulo. É a única explicativa
que tem para explicar a decadência do São Paulo depois daquele jogo. Foi. Bom, é isso aí então, Edson. A gente vai ficando aí por aqui. Fiquem ligados na nossa programação, a gente está de volta daqui a pouco. E é isso, muito boa noite, a gente se vê. Compartilha aí nosso programa, compartilha o link 24 horas, contribua com a gente. Zona do Agrião fica por aqui, a gente volta assim que tiver um espacinho aí na próxima quinta ou no próximo domingo. Até mais.